Fala galera, hoje a gente vai falar de uma figura que com certeza já te arrancou boas risadas. O Whindersson Nunes, um cara que saiu do interior do Piauí e conquistou o Brasil inteiro com seu jeito único de fazer humor. Mas por trás das piadas e do sucesso tem uma história incrível de superação e muita persistência que talvez você ainda não conheça. Desde o início no YouTube, passando pelos palcos de stand-up até os desafios pessoais que ele enfrentou, o Whindersson nunca desistiu. Então, se você acha que conhece tudo sobre ele, se prepara porque hoje a gente vai explorar a trajetória desse ícone da comédia brasileira. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal História da Gente. Aqui nós contamos histórias incríveis de pessoas reais. Se você gosta de conteúdos como esse, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos como esse aqui para vocês. Bom, para a gente entender como o Whindersson Nunes chegou onde ele está hoje, a gente precisa voltar lá para o começo. Ele nasceu no dia 5 de janeiro de 1995, em Palmeira, no Piauí. Uma cidadezinha no interior do Piauí, mas foi em Bom Jesus que ele cresceu e viveu a maior parte da infância. Desde pequeno, o Whindersson já gostava de fazer as pessoas rirem. Ele sempre imitava personagens, contava piadas e mesmo sem muitos recursos, já tinha uma imaginação fértil e um jeito único de enxergar as situações do dia a dia. Mas a vida não era fácil. Vindo de uma família humilde, o Whindersson sempre teve que se virar para fazer as coisas acontecerem. Aos 15 anos, ele decidiu que queria ser mais do que só o cara engraçado do bairro. Ele queria fazer vídeos para o YouTube, que na época estava começando a ganhar popularidade no Brasil. Ele criou o primeiro canal e começou a postar vídeos, mas inicialmente não deu muito certo. Ele gravava com o que tinha, editava tudo sozinho e fazia divulgação, mas o retorno era mínimo. Foram várias tentativas sem sucesso. O canal não decolava e ele quase desistiu. Mas, como a gente sabe, persistência é o segredo. E o Whindersson não desistiu. Mesmo com o fracasso inicial, ele continuou fazendo vídeos até que em 2012 veio a grande virada. Ele lançou uma paródia chamada Alô, que era uma versão engraçada da música sertaneja Vó Tô Estourado, do Israel Novaes. E aí o impossível aconteceu. O vídeo viralizou e em uma semana ele atingiu 5 milhões de visualizações. Foi o primeiro grande sucesso de Whindersson. Só que mesmo com esse sucesso todo, a vida não estava fácil. Logo depois desse viral, o Whindersson decidiu se mudar para Teresina, no Piauí, para tentar sorte. Mas ele não tinha onde morar e passou por muita dificuldade. Durante um tempo, ele foi acolhido pelo youtuber Bob Nunes e sua família, que o ajudaram nesse período complicado. Como os desafios não fossem suficientes, veio mais uma grande rasteira. Em 2013, o canal dele foi hackeado e excluído. Imagina o desespero de perder todo o trabalho que ele tinha construído. Mas mais uma vez, o Whindersson mostrou resiliência. Ele criou um novo canal e dessa vez nada iria pará-lo. Hoje, com mais de 44 milhões de inscritos, ele se tornou um dos maiores influenciadores digitais do Brasil e do mundo. Isso tudo começou em um quarto simples, com o celular na mão e um sonho. Depois de ter passado por todas essas dificuldades e ter superado o hackeamento do primeiro canal, o Whindersson continuou criando conteúdo com a mesma determinação. O humor que ele trazia nos vídeos, sempre explorando situações cotidianas de forma hilária, conquistava cada vez mais as pessoas. O que fez o canal dele explodir foi essa conexão real com o público. Os vídeos tinham uma produção caseira, sem grandes recursos, mas a autenticidade, o carisma dele eram suficientes para atrair visualizações. Ele estava ali sendo ele mesmo, sem filtros e sem tentar parecer outra pessoa. A partir desse ponto, os vídeos começaram a viralizar de forma mais frequente. Ele lançou vídeos como As Sagas de Mário e outras sobre relacionamentos e a vida de um jovem comum no Brasil, sempre com uma pegada muito engraçada. E claro, o público não resistia. Cada vídeo novo, os números de visualizações cresciam e o Whindersson rapidamente passou a ser reconhecido nas ruas. Foi nessa época que ele se mudou definitivamente para Teresina e começou a focar 100% na criação de conteúdo para o YouTube. Ele sabia que o YouTube seria sua plataforma principal,
dedicou horas e horas desenvolvendo novos vídeos. E o esforço compensou. Em 2016, o canal de Whindersson se tornou o maior canal do Brasil em número de inscritos. Ele começou a ser convidado para programas de TV e eventos importantes. Isso abriu portas para várias oportunidades, inclusive a transição para outros formatos de comédia, como por exemplo o stand-up. Com um crescimento impressionante do canal no YouTube, o Whindersson começou a atrair a atenção não só de fãs, mas também da grande mídia. Foi nessa época que a fama dele saiu das telas do computador para ganhar proporções gigantescas. Em 2016 ele alcançou o título de maior canal do Brasil, superando todos os outros youtubers da época. Mas o mais interessante é que mesmo com esse sucesso meteórico, ele sempre manteve o pé no chão. Durante várias entrevistas na TV, o Whindersson deixava claro que o humor dele vinha de coisas simples da vida. Ele sempre tirava inspiração do cotidiano, das dificuldades e alegrias que qualquer brasileiro conhece. Essa simplicidade e autenticidade foram fundamentais para que ele se conectasse com diferentes tipos de público. Crianças, adolescentes, adultos, todo mundo se via nas piadas do Whindersson. Ele conseguiu capturar o espírito brasileiro de uma forma muito única. Foi isso que fez com que ele se destacasse tanto. Não demorou muito para que os convites para participar de programas de TV começassem a chegar. Ele foi chamado para entrevistas com grandes nomes da televisão, também para shows ao vivo, onde podia apresentar sua comédia em tempo real para uma plateia. E aí o próximo passo era inevitável. Ele começou a fazer shows de stand-up. Em 2016 ele lançou seu primeiro show de stand-up chamado Mar Menino, que rapidamente se tornou um sucesso de público. Ele lotava teatros e casas de show pelo Brasil inteiro, levando o humor que as pessoas amavam ver no YouTube diretamente para os palcos. Uma coisa muito legal é que mesmo fazendo sucesso na televisão e nos palcos, Whindersson nunca deixou de lado o canal do YouTube. Ele continuava postando vídeos regularmente como uma forma de continuar perto dos fãs, que acompanharam desde o início. Essa relação próxima com o público é uma das marcas registradas de Whindersson, e é o que faz com que ele seja tão querido até hoje. Com o sucesso dos shows de stand-up, o Whindersson começou a expandir ainda mais os seus horizontes. Ele passou a explorar novos formatos, tanto na comédia quanto no entretenimento em geral. E uma das grandes viradas da carreira dele foi o cinema. Em 2017, ele fez a sua estreia no cinema com os filmes Os Parsas, ao lado de grandes nomes da comédia como Tom Cavalcante e Tiro Lipa. O filme foi um sucesso de bilheteria, e o carisma de Whindersson nas telas foi um dos destaques. Ele conseguiu trazer para o cinema o mesmo humor simples e acessível que as pessoas já conheciam nos vídeos do YouTube. Logo depois ele participou da sequência Os Parsas 2, continuou explorando essa nova carreira como ator. Mas o mais impressionante é que mesmo com toda essa transição para o cinema, o Whindersson nunca deixou de ser o cara do YouTube. Ele sempre fez questão de manter a sua autenticidade que conquistou seus fãs lá no começo. Além disso, ele não parou de inovar. Stand-up continuava sendo uma parte importantíssima da vida dele. Ele passou a fazer shows em várias partes do mundo. O Whindersson se apresentou em países como Portugal, Estados Unidos, mostrando que o humor dele conseguia atravessar fronteiras e conquistar públicos de diferentes culturas. Outro ponto interessante foi o lançamento de seus shows em plataformas de streaming. Ele fechou parcerias com a Netflix, onde lançou o especial de stand-up adulto. Esse foi um marco importante, pois ele conseguiu levar o humor dele para um público ainda maior, em um formato diferente do que ele estava acostumado no YouTube. Com esse novo alcance, o Whindersson se consolidou como um dos maiores nomes de entretenimento do Brasil. Ele se tornou um verdadeiro ícone cultural, conhecido não só pelos vídeos de comédia, mas também pela versatilidade como ator, cantor e comediante. E claro, sempre mantendo o bom humor que o fez ser quem ele é hoje. Mas a vida de Whindersson Nunes não foi só sucesso e risadas. Ao longo da sua carreira, ele também enfrentou muitos desafios pessoais. De certa forma, isso o tornou mais próximo do público, porque ele nunca teve medo de ser vulnerável. Um dos momentos mais difíceis da vida de Whindersson foi a luta contra a depressão. Em 2019, ele abriu o coração para os fãs e revelou que estava passando por um momento complicado. Mesmo com todo o sucesso, fama e dinheiro,
ele se sentia perdido e infeliz. Foi um choque para muitas pessoas, porque a gente tende a pensar que quem tem tudo isso deveria estar sempre feliz, né? Mas o Whindersson foi muito corajoso ao falar sobre isso de forma muito aberta. Ele usou as redes sociais para compartilhar sua jornada de recuperação e mostrar que é normal passar por momentos difíceis, independente de quem você é. Esse gesto de sinceridade foi muito importante para os fãs, especialmente os mais jovens, que puderam ver que até os ídolos têm seus momentos de fragilidade. Outro desafio marcante na vida dele foi o divórcio com a cantora Luísa Sonza, em 2020. A separação deles foi extremamente midiática e o Whindersson teve que lidar com uma enorme pressão pública. Muitas especulações e fofocas surgiram, e isso afetou profundamente. No entanto, ele se manteve firme e, mais uma vez, usou o humor como uma forma de lidar com a dor. Apesar disso, ele sempre mostrou que o apoio dos fãs e o amor pela comédia o ajudaram a superar esses momentos difíceis. Durante esse período, ele também começou a focar na sua saúde mental e física, o que o levou a descobrir uma nova paixão: o boxe. O Whindersson começou a treinar boxe como uma forma de se manter ativo e cuidar de si mesmo. Essa paixão virou algo sério. Ele chegou a lutar profissionalmente em um evento beneficente e, de quebra, acabou despertando a curiosidade de muita gente sobre essa nova fase da vida dele. O Whindersson chegou a enfrentar o tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas, e apesar da grande diferença técnica entre os dois, o Whindersson durou em pé em todos os rounds. Quem diria que o humorista também teria talento para o esporte, não é mesmo? Além do boxe, o Whindersson também se envolveu em causas filantrópicas. Ele sempre foi muito discreto em relação às suas doações e trabalhos sociais. Mas com o tempo, os fãs descobriram que ele ajudava várias instituições de caridade, famílias, em situações difíceis. Em 2020, por exemplo, durante a pandemia, o Whindersson foi um dos influenciadores que mais mobilizou doações para ajudar pessoas afetadas pela crise. Com essa atitude, ele mostrou que não é só um comediante de sucesso, mas também uma pessoa preocupada em usar sua influência para fazer o bem. Isso só aumentou o respeito e a admiração que o público tem por ele. Bom, agora a gente chega na fase atual da vida de Whindersson Nunes. Depois de todas as batalhas pessoais, os desafios e as conquistas, ele continua se reinventando e surpreendendo o público. Nos últimos anos, o Whindersson começou a investir em novos projetos. Além do YouTube, ele se destacou no mundo da música. Usando o nome artístico Lil Wind, ele entrou de cabeça no universo do trap. Pode parecer uma mudança radical, mas quem conhece o Whindersson sabe que ele sempre foi apaixonado por música. Ele já fazia paródias e canções engraçadas desde o começo da carreira. Agora ele está explorando isso de uma forma mais séria e a resposta do público tem sido bem positiva. Além da música, ele continua fazendo shows de stand-up e postando conteúdos nas redes sociais. Em 2023, ele anunciou uma pausa nas apresentações, mas isso deixou claro que isso não significaria o fim da carreira. O Whindersson é uma dessas pessoas que estão sempre criando, sempre pensando no próximo passo. Então a gente pode esperar grandes coisas pela frente. E o que o futuro reserva? Bom, isso é uma coisa certa, o Whindersson Nunes não para. Seja com novos shows, músicas ou projetos inesperados, ele sempre encontra uma forma de se manter relevante e conectar com o público. E claro, sempre com bom humor, que faz dele quem ele é hoje. Bom pessoal, então essa foi a jornada incrível de Whindersson Nunes, um cara que começou gravando vídeos no quarto com o celular e chegou a ser uma das maiores personalidades do Brasil. O que a história nos ensina é que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível a gente seguir em frente e alcançar os nossos sonhos. Vou deixar vocês com uma frase impactante do próprio Whindersson que resume muito bem a sua filosofia de vida. Eu aprendi a valorizar aquilo que está me esperando de bom lá na frente. E você, qual é a parte da história do Whindersson que mais te inspirou? Deixa aqui nos comentários, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. É isso pessoal, até a próxima!